Bom dia, nós estamos iniciando nossa escola dominical. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2014 e eu estou aqui substituindo o nosso professor Carlos Hamilton e hoje nós vamos falar de um assunto tão importante para a Igreja de Jesus Cristo, para todos nós. Eu vou falar sobre a segurança do crente. A segurança do crente, a nossa posição eterna. E nós oramos, não? Nós ainda não oramos, não, né? Ô, Sr. João, o senhor podia vir aqui na frente e orar por nós, por favor? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, neste momento, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos trazer aqui para ouvir e aprender, Senhor, a Tua Palavra. O Senhor é a Palavra. Nos achegamos ao Senhor para nos inteirarmos da verdade. Que o Senhor abençoa todos que aqui estão. Abençoa também aqueles que não puderam vir e que no próximo encontro estejam presentes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos falar, agora que eu liguei o microfone, hoje nós vamos falar sobre a segurança do crente. A segurança eterna, sobre a salvação eterna do crente. É interessante porque esse é um tópico muito importante pelo fato de que muitas pessoas no seu caminhar com Deus, eles desviam do caminho que Deus tem determinado. E muitos ficam inseguros, cheios de condenação, culpa, até mesmo para restaurar sua comunhão com Deus, pelo fato de achar que perdeu a salvação. E eu quero mostrar para vocês nessa manhã, é o seguinte, que quando a pessoa verdadeiramente nasce de novo, ele é salvo. E uma vez salvo, salvo para toda a eternidade. Não tem jeito de aquele que nasceu de novo perder a salvação. Durante a sua caminhada, ele pode perder a comunhão com Deus. Pecando, desviando, né? Ele pode perder a comunhão com Deus. Mas a salvação, jamais. Uma vez salvo, salvo eternamente. E é esse ponto que nós vamos mostrar nessa manhã de domingo, para que realmente, eu sei que eu ensinei esse tópico em 2009, e realmente é algo que a gente sempre precisa estar trazendo à memória, para nossas próprias vidas. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias juntos no livro do Evangelho de João. Evangelho de João. Nós vamos ler vários versículos nessa manhã. João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Com meu óculos, né, Elaine? Fica mais inteligente. Ok. João, capítulo 3, aqui relata a história de um fariseu que foi estar com Jesus durante a noite, porque ele estava inseguro de encontrar com o Senhor durante o dia. E um fariseu, um doutor da lei, e ele foi estar com o Senhor Jesus. Vamos ler, a partir do versículo 2. A partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus:
Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe comigo aqui essa ilustração sobre Nicodemos encontrando com Jesus às escuras, à noite. E Nicodemos, sendo um fariseu, um doutor da lei, um homem que conhecia a Taná hebraico, o Velho Testamento, ele tinha uma dúvida. E Jesus já disse, olha, Nicodemos, para ser salvo, tem de nascer de novo. E ele perguntou, mas como eu posso nascer de novo? Já sendo velho, posso eu voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo, nota que o último versículo, o penúltimo versículo, o 14, fala, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nota que, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ali não está falando assim, talvez terá a vida eterna, ou se ficar firme e não desviar, terá a vida eterna. Não está falando assim não, tá? Porque está falando, a todo que crê tenha a vida eterna. Está vendo? É afirmativo. E essa ênfase que nós vamos dar essa manhã, o verbo afirmativo sobre a doutrina da salvação, a segurança do crente, aquele que é verdadeiramente nascido de novo. Jesus disse, da mesma forma que Moisés levantou, em Números 21, olha lá comigo, Números 21, relata o que Jesus falou para Nicodemos. Números 21, o povo estava no deserto. A partir do versículo 4, está escrito. A história que Jesus, o versículo que Jesus citou para Nicodemos, está descrito aqui em Números 21, a partir do versículo 4 a 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre um haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre um haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Observa aqui,
Jesus diz, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. Aquele que era mordido pela serpente, pouco tempo depois, ele morria. Então Deus faz essa serpente de bronze, coloca no haste, e aquele que morder, se mirar, será salvo. Agora imagina um judeu, lá naquela época. Bom, Moisés falou isso e tudo, mas ele levantou a serpente, eu vou mordido aqui, mas eu não vou olhar não. Eu vou ficar aqui, a provisão Deus deu ali. Está ali no haste. Mas eu não vou olhar não, eu vou tentar aqui curar, vou passar um bálsamo, vou amputar a perna, vou tirar aqui. Ele ia morrer. Então, requeria o que? Do judeu mordido? Fé. Fé em quê? Na palavra de Deus, que falou que se virar e mirar a serpente, será salvo. Então o judeu que era mordido, ele tinha de mirar. Lá estava a provisão de Deus, a serpente abrasadora erguida. E Jesus disse para Nicodemos, da mesma forma que Moisés ergueu, importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora abre sua Bíblia comigo em João, no Evangelho de João de novo, capítulo 8. Está escrito o seguinte: versículo 28. Disse-lhe depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mas não é esse versículo que eu quero não. Deixa eu ver aqui, perdão. Capítulo 12, por favor. Jesus disse no versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, assim como a serpente foi levantada, que ele falou para Nicodemos, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Atrairei todos a mim mesmo. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu a morte, ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Lembra que Romanos 3 fala que não há um justo sequer. Todos se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus. A condição do ser humano são inúteis diante de Deus. Não há um justo sequer. Efésios capítulo 2, versículo 12, para que todos nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Então o que leva a pessoa para os céus? É a pergunta. São os seus pecados ou a rejeição daquele que foi levantado no haste, na cruz? Em 1 João 2,2, olha o que está escrito lá. 1 João capítulo 2, versículo 2. 1 e 2. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, inclusive dos perdidos lá fora, dos incrédulos, dos gentios. Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então, então todo o mundo inteiro está mordido pela serpente. Todos estão destinados à morte eterna. Aí Jesus falou, da mesma forma serei erguido da terra.
Aí Jesus disse, olha, e quando eu for erguido da terra, atrairei alguns, não, todos a mim mesmo. Porque ele estava, naquele momento na cruz, ele estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade, como está escrito aqui. Então o que leva a pessoa para o inferno? São os seus pecados ou a rejeição àquele que pagou um preço pelos pecados? Essa é a pergunta. A resposta não são os pecados que levam a pessoa para o inferno, mas sim a rejeição àquele que pagou um preço pelos pecados. Porque no momento que você nasce de novo, você não vai ficar livre de pecar, nem eu. Infelizmente nós vamos continuar pecando. Mas nós olhamos para a cruz, é onde foi pago o preço pelos nossos pecados. Aí nós confessamos, sacudimos a poeira e andamos. Abra sua Bíblia comigo também, em João 5, vamos ver alguns versículos sobre a garantia, a segurança do crente. Uma vez salvo, salvo eternamente. Vamos ver alguns versículos. Romanos, que eu falei, qual o versículo eu falei? João 5. João 5, 24. Vamos ver a afirmativa do verbo sobre a salvação. João 5. Jesus disse em João 5, 24. O seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Não, estou lendo o 25, é o 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, os judeus ouviram a palavra de Deus. Olha, se mirar a serpente, será salvo, não morrerás. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos... eu estou no capítulo 20, versículo 25 de novo, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, talvez terá a vida eterna. Ou se perseverar até o final, terá a vida eterna. Não. Que diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se tem, ou tem ou não tem. Se eu preciso manter, logo eu não tenho. Mas tem a vida eterna. Outro versículo, Romanos 10. Romanos 10, versículo que nós gostamos muito de usar para evangelizar. Romanos 10, versículo 9. Está escrito: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, talvez, ou se perseverar, o que está escrito aí? E creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Está afirmando, viu, Juarez? Será salvo. Não é talvez, ou provavelmente será salvo. Por quê? Porque não há um justo sequer. Todos estavam mordidos pela serpente, destinado à morte. Mas o justo, Jesus Cristo, foi na cruz, foi levantado, erguido no haste, na cruz do Calvário. E todos que miram a cruz, reconhecendo que ali está a provisão de Deus para a sua vida, como se o judeu mirasse aquele haste. Todo aquele que olha para a cruz, reconhece Jesus como Salvador, será salvo, tem a vida eterna. Aí nós que éramos injustos, passamos a ser justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós tornássemos justiça de Deus.
Abra sua Bíblia em 1 João 5. 1 João capítulo 5. Eu espero que dê tempo, porque eu quero falar muitas coisas ainda sobre a segurança do crente. 1 João capítulo 5. João escreve o seguinte, versículo 11 a 13. Olha que fantástico desses versículos aqui, hein? Hein, seu João? Olha lá, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. E o testemunho é este, hein, Val? Olha aí, Val. E o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? A vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É um ou outro. A Bíblia diz, aí está dizendo, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Tem. Não é talvez, não é se perseverar, não é se, sabe, ficar sem pecar. Porque se fosse, se o crente pudesse perder a salvação por causa do pecado, só um seria salvo, Jesus Cristo. Mas graças a Deus pela obra que Ele fez na cruz. Porque agora nós que éramos injustos, fomos declarados justos diante de Deus. Porque nós não pecamos? Não, mas porque nós reconhecemos que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Agora, tem duas classes de crentes. Duas classes de crentes. Você vai falar? Pode falar, que eu vou entrar agora em duas classes de crentes. Pode subir. Em nossa igreja de Graça Maior, por isso o batismo é muito importante, não é? Porque no batismo, uma pessoa está declarando que colocou a fé em Jesus Cristo como Salvador. E também na Graça Maior, normalmente o pastor ele faz uma entrevista com uma pessoa, porque não somente a pessoa que está sendo batizado, mas também o pastor está testemunhando que ele está convicto que essa pessoa é salva, não é? Então, batismo é uma forma que podemos atestar que cada pessoa que fica batizada é salva, não é? O batismo é um testemunho que a pessoa dá para as pessoas à sua volta. Estava falando isso agora com o seu João antes de vocês chegarem, né? Que a Letícia provavelmente vai batizar também. Então, o batismo é um testemunho que a pessoa dá público para as pessoas e para os demônios e anjos que estão ali, que aquela pessoa é verdadeiramente nascida de novo. Aquela pessoa já é salva. Eu vejo duas situações. A minha visão da serpente no deserto, ela tem um paralelo com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E inclusive ele cita esse paralelo. Mas penso que uma coisa era, a pessoa era picada, ela simplesmente olhava. Não, eu posso estar errado, por isso eu estou aqui para comentar, que eles não tinham que ter fé naquilo. Eles eram picados e a palavra fala que eles olhavam, aquele que estivesse em qualquer lugar e olhasse para a serpente, se a pessoa fosse mordida e olhasse em direção à serpente, ela era curada. No caso de Jesus Cristo, é evidente que isso foi uma amostra para o povo judeu do que haveria de acontecer, inclusive na sua própria carne, Jesus Cristo. Ele morre. Uma colocação que foi feita foi que qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso também está escrito. Mas penso que ela vai além um pouco disso. Não é simplesmente olhar. Um exemplo disso é que lá no salão onde eu trabalho tem
um Jesus Cristo na cruz, crucificado. Todo mundo conhece Jesus Cristo, já viu um filme, principalmente na época da Semana Santa. Falo com relação ao que não é nascido de novo, ao gentio. Agora, para a obra estar de fato consumada, a pessoa pensa, e isso eu estou comentando, se estiver errado, você tem a oportunidade de corrigir, é que o que vai além é que ele de fato morreu, mas ele ressuscitou. Então, quando ele fala, aquele que crê naquele que me enviou, na minha obra consumada, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, não basta só para o normal, porque na medida que fala, a colocação dá-se uma impressão, não. Qualquer um, então, que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está andando de carro, da frente está lá, Jesus salva. Então, vai além disso. Existe a morte, sim, mas existe a ressurreição. E todo aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo, ele é nascido de novo, se eu não tiver errado. Ok, não vou falar sobre isso. Ok? A obra está consumada definitivamente, e é uma questão, ali é um paralelo, como você falou, mas a questão lá é a seguinte, a palavra de Deus foi falada, foi comunicada. Eles tinham de acreditar na palavra de Deus para virar. Então falando, não vou virar não. Entendeu? Então eu não vou. Isso é a pessoa. Então por isso eu creio particularmente que tinha de ter o que alimenta a fé da pessoa, o que alimenta a fé é a palavra de Deus. E foi comunicada a palavra de Deus, e eles tiveram de responder a palavra de Deus. A pessoa fala, não vou crer, eu não creio nisso, não vou olhar não. Então, mas no caso de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, é claro que nós estamos falando, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele, tem a vida eterna. Então é simples para ser salvo, a questão de Jesus Cristo. Então não é olhar uma imagem, porque aquela imagem não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver. Nada a ver. Todo mundo fala, eu conheço Jesus Cristo. Tem de nascer de novo. E aí, para nascer de novo, a pessoa precisa acreditar na palavra de Deus que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há jeito de chegar a Deus. Só para completar também com relação a isso, é que tem uma diferença entre, por exemplo, que a gente sempre fala, entre ouvir e escutar, né? Quando a gente está aqui prestando atenção na escola dominical, a gente está ouvindo a palavra de Deus, ou no culto, ou seja como for. De qualquer forma, passa a gente ali fora conversando, passa carro, você está escutando tudo aquilo, mas você está ouvindo o que está sendo pregado. Com relação a olhar a serpente, era exatamente isso, crer, porque muita gente passava por ali e via que a serpente estava ali, mas não cria naquilo. Quem cria é que era curado. Então, a diferença. Mas existe a diferença entre ver e olhar também. É isso que eu estava querendo dizer. Entre ouvir e escutar, entre ver e olhar. Porque o mirar é exatamente depositar a fé de que aquela serpente era uma ordem de Deus para você ser curado, igual a obra de Jesus Cristo. Na diferença. Porque o Senhor Jesus citou, literalmente, assim como a serpente foi erguida na cruz, lá, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também. Então é taxativo. Mas esse não é o foco do nosso estudo, porque nós entendemos o que é nascer de novo. O nosso foco é segurança. Mas de fato, se não me engano, inclusive essa serpente, ela foi destruída muito tempo depois. Não, os judeus continuaram a adorar essa serpente e chegaram a colocar ela no templo. Quem destruiu essa serpente foi Ezequias, rei de Judá, que destruiu, porque ali Jesus falou, assim como, era só naquele momento, e eles fizeram dele da serpente um ídolo depois. É exatamente o que eu ia complementar. Aquela serpente não salva ninguém, aquela serpente não salvava ninguém, não curava ninguém. O que curava era Deus. Era Deus, exatamente Deus. Se mirasse, era Deus que não permitiria que a pessoa morresse. E como eu estava de fato, eles, se não me engano, eles usaram essa serpente como adoração. Depois. Templo, Ezequias que destruiu, ela picou ela em pedaços. Depois de muito tempo, depois que já tinham saído do deserto, entrado na terra prometida, eles ainda continuaram com essa... muito tempo, exatamente.
naquele momento, exatamente um tipo de Cristo. Naquele momento, porque o Senhor Jesus falou, assim como importa que... exatamente. Isso é interessante, porque no decorrer da história, a gente sabe que eles não nasceram de novo. Não, eles tiveram uma fé numa... Não, ali no Velho Testamento, eles... Eu entendi, estou entendendo. Só estou... Ok. E entraram na Terra Prometida. Entraram na Terra Prometida. Eles entraram vivos. Porque os únicos que não entraram, já foi algo que aconteceu antes, foi aqueles que não creram quando Jesus... quando eles enviaram os 12 príncipes para espiar a terra, e só 2, Caleb e Josué, que... Pode vir aqui, Sérgio. O vi que veio de novo. João capítulo 12 também. Isso quer dizer o seguinte: crer no Pai, crer no Filho como uma palavra. Então, todo aquele que crê no Pai e crê que o Filho é a palavra, quer dizer que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. E não haverá nem poder. Exatamente isso que a palavra de Deus fala. Então, a questão da garantia, aquele que crê naquele que ressuscitou, é claro que envolve, a obra consumada envolve não só a morte, mas a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é um testemunho que a obra foi aceita. Entendeu? É um testemunho que a obra consumada envolve tudo, está consumado. Entendeu? E agora a pessoa pode apropriar ou não. É pela fé. A fé na palavra de Deus que diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e não tem outro jeito. Mas 2 tipos de crentes hoje. Um crê que aquele que é nascido não pode perder a salvação. E o outro crê que uma vez salvo, salva eternamente. Essa classe aqui da direita, o que crê que tem a vida eterna, é a nossa classe. Porque a palavra de Deus fala e nós temos a palavra de Deus. Eu queria usar uma ilustração rapidinho. Nós temos aqui mais uns 20 minutos. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Eu já usei essa ilustração no passado e vou usar agora novamente. Êxodo capítulo 12. O fantástico da palavra de Deus, amados. E Marta? Fantástico. Ontem nós estávamos vendo aquelas fotos suas, era para trazer hoje, nós estávamos visitando uma família. Nós ficamos lá umas 3 horas e eu levei para a gente mostrar as fotos. Aí era para trazer hoje, esqueci. Né? Mas, Êxodo capítulo 12. Aqui, Deus disse a 10ª praga. Vou falar rapidinho e depois a gente pode falar um pouquinho mais. A 10ª praga, para ilustrar os 2 tipos de crentes hoje. Eu quero usar uma passagem do Velho Testamento para ilustrar hoje 2 tipos de crentes. Um que crê que é salvo eternamente, e o outro que crê que tem de manter a salvação, então pode perdê-la a qualquer momento. Deus falou para Moisés no capítulo 12, que ele, na 10ª praga, que os judeus deveriam no 14º dia, 10º dia, prender um cordeiro sem mancha, e no 14º dia de Nissan, que é o Abib babilônico, Nissan é o primeiro mês do calendário religioso judaico. No 10º dia deveria prender o cordeiro, no 14º o cordeiro seria imolado. O sangue seria derramado, eles deveriam pegar o sangue e passar no umbral da porta das suas casas. E naquela noite, o anjo da morte ia passar. Na casa que não tivesse o sangue no umbral da porta, o primogênito daquela casa seria morto imediatamente. Deus falou. Essa é a palavra de Deus. O anjo da morte ia passar meia-noite. Se tem sangue na porta, é o sinal, o anjo ia para a outra porta. Se tem sangue, se não tem, o primogênito seria morto. Agora vamos ilustrar 2 casas naquele tempo, uma do lado da outra. Vamos ilustrar como se fosse o crente que crê que pode perder a salvação e o crente que crê que não pode perder a salvação. Aliás, vamos mudar aqui. O da esquerda que crê que pode perder a salvação, e da direita que não crê que é uma vez salvo, salvo eternamente. E vamos visitar essas 2 casas lá agora. Vamos visitar a nossa mente. Aí nós vamos lá para as 10 horas da noite, onde já tinha passado o umbral, e eles deviam cozinhar
o cordeiro, comer o cordeiro e apressar para sair da terra da escravidão. Essa era o que Deus tinha falado. Então vamos lá. Vamos visitar o primeiro crente que acha que pode perder a salvação do lado esquerdo. Aí nós chegamos lá e batemos na porta. Aí vem um rapaz nos atender. Ele está triste. Está com semblante preocupado. Está tenso. Nós olhamos lá no fundo, a mãe cozinhando um cordeiro. E tem uma dúvida, uma insegurança ali dentro. E nós chegamos e falamos, mas qual o motivo dessa preocupação? Aí o rapaz fala, olha, é o seguinte, nós estamos com um grande problema. Porque Deus de Israel já fez 9 pragas e todas cumpriram literalmente aqui no Egito. E agora a 10ª praga é que Deus mandou passar um sangue na porta do umbral, porque o anjo da morte vai passar nessa noite e todos os primogênitos da terra do Egito será morto. E eu sou o primogênito dessa casa, por isso eu estou aqui tenso, preocupado. Mas espera aí, mas Deus não deu um sinal para vocês? Deu! O sangue no umbral da porta nós passamos, mas eu vou perseverar aqui em oração, crendo, acreditando aqui, esperar até de madrugada depois da morte, aí sim, aí eu vou ver se eu vou ser salvo. Se eu vou ser salvo, uau, aí eu vou levantar e andar. Ele estava tenso, estava preocupado. Esse reflete aquele que acha que pode perder a salvação. Aí nós, tá ok, saímos, vamos na casa do lado. Toque, toque. Aí vem um rapaz, sorridente, uhul! E nós atendendo, nós olhando para ele, está maravilhoso. Lá no fundo, estão os irmãos e a mãe cozinhando o cordeiro, revendo Shalom Alayham, cantando e balançando. Uau, mas qual o motivo dessa festa aqui? Qual o motivo dessa alegria, dessa tranquilidade aqui? Aí o rapaz, você não sabe? Você está no Egito e não sabe? O Deus de Israel, o nosso Deus, vai nos tirar dessa escravidão nessa noite. Vai nos levar para uma terra que manda leite e mel. Mas peraí. Eu não estou entendendo essas coisas muito bem, não. Mas como você está feliz pensando nessa festa, nessa terra que manda leite e mel? Você não sabe que o anjo da morte vai passar nessa noite? Nós sabemos. Mas o nosso Deus, Ele falou... Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a garantia que onde tiver o sangue, o anjo não vai passar, não vai entrar. Mas espera aí, o seu vizinho aqui está tenso, preocupado, diz que ele tem que perseverar em oração, até passar essa noite. Mas nós temos a palavra de Deus, a garantia que diz, onde tiver o sangue na porta do umbral, o anjo da morte não vai entrar. Por isso nós já estamos pensando na terra que manda leite e mel. Aí o anjo da morte passou naquela noite. Qual dos dois foi salvos? Os que já ouviram falam. Né? Os mais antigos já ouviram falar sobre isso. Qual dos dois crentes que foram salvos? Por quê? Era o sangue o sinal. Era o sangue. Não dependia do que eles pensavam ou estavam achando. Deus já tinha dado a ordem. O sangue, onde tiver o sangue, o anjo não vai entrar. Os dois foram salvos. Só que um, enquanto o outro estava. Uau! Terra que manda leite, arrebatamento. No nosso caso, né? Vai acontecer. Nós vamos ter uma grande ceia no céu. Uau! Jesus está voltando. Enquanto os outros, não, irmão, tem que perseverar. Aí, perdi a salvação. Pai, me dá a salvação. De novo. Daqui um minuto depois, peguei de novo. Perdi a salvação de novo. A pessoa vive assim. Entendeu? Enquanto, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Não deis ocasião à carne. Porque eu sou salvo pela graça, eu vou viver pecando? Paulo disse, de modo nenhum. Agora, nós temos também a palavra de Deus que diz, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes... Cansei. Me dá um copo de água.
Daqui a pouco a Marta está vindo aqui na frente. Mas é gostoso demais esse tópico. Nessa cadeira aqui, tá? Eu posso ser qualquer uma aqui. Tem mais 5 minutos aqui. Ai, ai. Nós temos a palavra de Deus. Quem tem um filho tem a vida. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós cremos nisso. Nós temos a palavra de Deus que diz: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crê, viu, Marcelo? E Marcelo, a dúvida. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crê que o Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós temos essa garantia, a própria palavra de Deus. Nós temos. Então, o crente, quando nós desviamos, amado, nós não perdemos a comunhão com Deus. Nós não perdemos a salvação, perdão. Nós perdemos a comunhão com Deus. E quando a pessoa está desviada, até suas orações batem no teto e voltam. E olha, outra coisa. Tem versículos que são usados para falar que o crente pode perder a salvação. Eu vou citar agora, talvez em outra oportunidade nós falamos. Em Mateus 23, fala que aquele que não perseverar até o final não será salvo. Mas o contexto ali, daquele versículo, a igreja nem está aqui na terra mais. Está falando da grande tribulação. Leia lá os versículos anteriores. Está falando da tribulação. A igreja já foi arrebatada. A igreja está lá nos céus. Está falando daquele que perseverar até o final da sua vida, não ser decapitado, vai entrar vivo no milênio. E aquele que perseverar até o final e ser morto durante a tribulação, ele vai ser salvo, vai ser ressuscitado no final da tribulação e entrar no reino milenial. A igreja nem está aqui. Outro versículo que usam para falar que o crente pode perder a salvação, João 15, fala daquele que não der fruto, o apanham e lançam no fogo e queimam. Ali não está falando de salvação, porque ali está falando que apanha. Quem apanha são homens. Como apanha o ramo seco, quem apanha são homens que apanham e lançam no fogo. E esse versículo é tão bom ilustrar, por exemplo, 1 Coríntios 5. Tinha um rapaz na igreja de Coríntios 5 que estava em relação sexual com a sua própria madrasta. E toda a igreja sabia. Toda a igreja. E ninguém tomava uma posição. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios 5, olha lá comigo. 1 Coríntios 5, para a gente terminar. Primeira Coríntios 5. Esse rapaz perdeu a salvação? Não. Olha lá o que está escrito. 1 Coríntios 5. Paulo fala o seguinte, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fostes tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Está vendo? Ele tinha perdido a comunhão com Deus, não a salvação. E muitas vezes a pessoa nasce de novo, vem para a igreja e cai no mundão. E cai no mundão, desvia. Ele é um crente desviado, ele não perdeu a salvação, ele perdeu a comunhão. E Deus tenta restaurar a comunhão dessa pessoa. E se essa pessoa não restaura, Deus leva para embora. Muitos jovens em 1 Coríntios estavam morrendo. No caso desse jovem, no final de Coríntios, ele restaurou sua comunhão com Deus. Olha, tem muitos exemplos no mundo de pessoas que confessavam Jesus como Senhor e foram embora mais cedo, por causa do testemunho. Eu não quero afirmar, mas, por exemplo, tem pessoas que se declaravam
nascido de novo como Ayrton Senna. Ele era batista, declarado nascido de novo e tudo, e ele caiu no mundão, foi envolver com outras pessoas, e eu não sei se foi isso, mas, sabe, nós não estamos para julgar, mas ele foi embora mais cedo. Tem outros, como os Mamonas Assassinas, que criados da Assembleia de Deus, tocando e cantando, o pai pastor, e caiu no mundão, e foram embora mais cedo. E no mundo inteiro tem exemplos disso. Né? Nós não podemos falar que é isso, só lá nos céus que nós vamos saber tudo, mas em Coríntios tinha muitos jovens que estavam indo embora mais cedo, exatamente por causa disso. Entendeu? E então, se a pessoa desvia, Deus toma uma posição, ou busca ele, ou Deus na sua graça dá um tempo maior para a pessoa restaurar por causa do plano de Deus para aquela vida. Entendeu? Mas o fato é que a pessoa não perde a salvação, ela perde a comunhão com Deus. E ela pode restaurar a comunhão a qualquer momento. Debaixo de chuveiro, dentro do ônibus, no trabalho. E a restaurar a comunhão quando todos nós desviamos, todos nós pecamos. Tem que ser instantâneo. Eu errei, o Espírito Santo falou, Geraldo, você pisou na bola e opa, me perdoa, eu confesso que errei, levanta a cabeça e anda. Amém? E talvez a gente fale sobre isso, tem outros versículos de Hebreus, capítulo 6, Romanos 11, que não está falando de salvação, nós vamos podendo ver em outras oportunidades. Amém? Oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por cada um aqui presente, obrigado por sua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos conduzindo, as nossas conversas, o tempo aqui de louvor, adoração, dízimo, ceia, devocional, mensagem, que tudo seja para a honra e glória do Senhor nessa manhã. No nome glorioso de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, nós oramos e agradecemos. Amém.